Costumam dizer que você tem que ter estômago para algumas coisas, e essa frase encaixa como uma luva para o tema que abordaremos hoje. Eu sou a Dai, este é o Dai Tá Lendo, e no vídeo de hoje falaremos de filmes de terror tão pesados que fizeram o público passar mal. Vamos começar com ele, o palhaço que tá na boca de todo mundo que adora terror. Eu não tô falando do Pennywise de It, e sim de Art, o palhaço, da franquia Terrifier. O primeiro filme pode ter passado despercebido por muita gente, mas quando o segundo chegou aos cinemas, o pessoal entendeu que o Damien Leone, o diretor do filme, não tava pra brincadeira quando o assunto é brutalidade. Eu acredito que algumas pessoas não sabiam muito bem qual era a pegada do Terrifier, justamente pelo primeiro filme não ter tido tanto sucesso, a não ser pra galera mais underground que consome mais conteúdo B e fora do circuito comercial. Então imagina quem foi desavisado para a sala de cinema, achando que talvez veria mais um terror mais convencional, daquele tipo que sugere mais do que exibe a violência, e se deparou com literalmente sal na ferida. Em outubro de 2022, o longa chegou aos cinemas e logo começaram a pipocar notícias bizarras sobre a reação do público. Muitas pessoas começaram a postar que tinham passado mal nas sessões e relatos fortes de enjoos e até desmaios foram feitos. Uma postagem que circulou muito nessa época dizia: "Meu amigo desmaiou e o cinema chamou uma ambulância." Mas com certeza ninguém foi pego desprevenido em Jogos Mortais 3, já que essa franquia se tornou muito popular desde o seu primeiro longa. No terceiro filme da franquia, a doutora Lynn Dellon se torna uma peça no último jogo de Jigsaw. Raptada e levada para um armazém abandonado, ela encontra Jigsaw acamado e quase partindo. Sua tarefa é mantê-lo vivo, dando tempo suficiente para Jeff, uma vítima, completar uma tarefa. Eles não sabem que Jigsaw, na verdade, tem um plano muito maior e mortal. É claro que essa sinopse não deixa claro todas as armadilhas brutais que o filme mostraria, e por causa disso 3 pessoas passaram mal e 2 delas chegaram a desmaiar por causa dessas cenas fortes. Tudo isso aconteceu em um cinema da Inglaterra. Já no Festival de Toronto, em 2016, a tensão começou logo em uma das primeiras exibições do filme Grave. Esse longa explora a história de uma vegetariana que muda bruscamente as suas preferências nutricionais e decide que vai comer carne, mas não apenas de animais. Enquanto assistiam ao filme, dezenas de pessoas começaram a passar mal e desmaiar por causa da brutalidade das cenas. Seguindo com tramas que focam em cenas explícitas, vamos para Canibais de 2013. Eli Roth é conhecido por filmes que chocam e incomodam, o Albergue é um ótimo exemplo disso, e naquele filme o diretor já mostrou que sabe como deixar o público se revirando na cadeira, enquanto encara os mais diversos horrores aos quais seus personagens são submetidos. E em Canibais não é diferente. Como o próprio título sugere, os personagens acabam se tornando refeição para uma tribo da floresta amazônica. Durante a exibição do filme, no Festival de Cinema Americano de Deauville, um senhor desmaiou e precisou de atendimento médico. No Festival de Cinema de Toronto, 2 pessoas desmaiaram ao assistir o filme mexicano Desespero, e uma ambulância foi chamada. Na história, 3 cozinheiros ficam presos em um manicômio durante uma tempestade e são atacados pelas pessoas que estão internadas lá. O site Deadline disse que uma das cenas que apavorou os telespectadores mostrava um dos cozinheiros sendo amarrado a um fogão e queimado vivo. Saindo do horror corporal, vamos para tramas que mexem com o público de outra forma, o terror psicológico. O filme Boa Noite Mamãe tem uma trama perturbadora por causa dos temas sensíveis que ele explora: perda, identidade, culpa e dificuldade em aceitar a realidade. Após ficar afastada alguns dias por conta de cirurgias plásticas, a mãe de 2 garotos gêmeos volta para casa. Entretanto, seus filhos não acreditam que a mulher com o rosto coberto seja realmente sua mãe. A partir daí, nada mais será como antes. Essa sinopse não dá pistas, mas esse filme tem sequências de violência gráfica e tortura física e psicológica. Em várias cenas, algumas imagens fortes criam uma atmosfera incômoda e a aparência enfaixada da mãe contribui para causar uma sensação constante de desconforto. Por causa disso, especialmente no clímax do filme, algumas pessoas relatam que se sentem mal ou perturbadas com a atmosfera do filme e com as ações dos personagens.
Essas reações foram parecidas com as sensações causadas em algumas pessoas que assistiram ao filme Anticristo. Na trama, o psicanalista e sua mulher se isolam em um casebre por não suportarem a dor de terem perdido seu único filho. No exílio, ambos têm que lidar com situações perturbadoras que colocam à prova sua fé e crenças. Essa é a sinopse do filme e há relatos de pessoas que passaram mal assistindo ao longa, mas aqui as coisas ficam estranhas. Quando os funcionários do cinema perguntaram a essas pessoas o que elas estavam sentindo, elas não sabiam explicar. Alguns disseram que sentiram dores físicas confusas e um mal-estar inexplicável. Mas o público de VHS soube muito bem o que lhe causou mal. E nesse caso, não foi o terror em si, e sim a movimentação da câmera nas mãos de pessoas apavoradas. Por causa desse efeito, muitos telespectadores ficaram enjoados e o homem chegou a ter um ataque epilético enquanto assistia à antologia. A produção Outwater é do gênero found footage e acompanha um grupo de amigos que decide ir ao deserto para filmar um clipe de música. Contudo, lá as coisas começam a dar errado. Animais começam a ter comportamentos estranhos, sons inexplicáveis surgem, entre outros. Algumas pessoas que assistiram esse filme também passaram mal por causa da movimentação da câmera, semelhante ao que aconteceu com o filme anterior. William Castle é conhecidíssimo no universo do terror, e em 58 estreou seu filme Macabro. Na trama, a filha de um médico é sequestrada e enterrada viva, e o pai tem apenas 5 horas para resgatá-la. Mas não é apenas nessa sinopse que mora o terror, já que na estreia desse filme, a estratégia de marketing de Castle foi, acredite ou não, incluir um seguro de vida para os telespectadores que fossem de arrasta para cima durante a sessão. Quando as pessoas chegavam para ver o filme, tinha enfermeiras e ambulâncias do lado de fora. Impressionante, né? Mesmo não tendo registros de que pessoas precisaram de atendimento médico, não dá para negar que Castle foi um mestre quando o assunto era assustar antes mesmo das pessoas assistirem aos seus filmes. Saindo dos anos 50, vamos para um mais recente. No caso de Annabelle 2, houveram vários relatos de pessoas que passaram mal durante a sessão. Em um caso específico, um vídeo gravado no shopping center em Teresina mostra uma mulher no chão, gritando e tossindo, aparentemente após assistir ao filme. O caso aconteceu por volta das 11 da noite, horário em que o local já se preparava para fechar as portas. A gente não conseguiu identificar exatamente o que aconteceu nem o que ocasionou esse comportamento, disse um funcionário do shopping. O que sabemos é que ela estava realmente muito nervosa e nem mesmo soube explicar aos funcionários o que aconteceu, disse outro. Mas o que realmente aconteceu com essa mulher? Alguns acreditam que ela foi realmente possuída por um espírito maligno, especialmente por causa do tema do filme. A sinopse de Annabelle 2 diz: após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem por caridade acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amedrontador demônio do passado, Annabelle, criação do artesão. A possessão demoníaca é uma das hipóteses, já outros acreditam que a cena foi uma encenação para chamar atenção e promover o filme, usando o medo das pessoas. Uma terceira teoria sugere que a mulher pode ter tido um ataque de pânico devido ao susto e à atmosfera do filme. E por último, eu quero citar um que eu acho que passou despercebido devido ao tamanho do catálogo da Netflix. A Perfeição conta a história de uma musicista excepcional que volta para sua escola de música, mas descobre que há uma nova estrela em seu lugar. Corroída pela inveja e pela rivalidade, a moça embarca em um caminho sinistro de destruição. Essa sinopse dá uma ideia de que o filme é um suspense e, apesar de sim ser uma trama com momentos sufocantes, o longa também tem momentos explícitos. Mais de uma pessoa postou em redes sociais dizendo que sentiu vontade de vomitar em vários momentos dos 90 minutos e que a sensação de enjoo continuou mesmo após o fim do longa. Muitas outras disseram que também ficaram com dor de cabeça e se sentindo mal. Você já assistiu aos filmes citados nesse vídeo? Já passou mal com algum deles ou com outro filme? Ao longo da minha vida já vi filmes que me apavoraram, daquele tipo que dava medo até de ir na cozinha pegar água. Algumas histórias pegam a gente de jeito e nos tiram do eixo. Se além de filmes e séries você gosta de uma boa leitura, com foco em suspense e terror, conheça minhas histórias autorais, leia de maneira gratuita, link na descrição.
Comente o que você acha desses casos e o que você achou desse vídeo. Muito obrigada por estar aqui, eu sou a Dai e até a próxima.